Antes de consumir o nosso conteúdo, que tal deixar o seu like e se inscrever para não perder outros vídeos? Você nos ajuda a crescer sempre mais. O Dr. João Schaffenberg, que acaba de completar 100 anos, foi convidado por Chris, uma youtuber americana, para falar no TEDx Boston no dia 1º de outubro, dia da longevidade, com o objetivo de compartilhar suas dicas para uma vida longa em apenas 15 minutos. Ele é o mesmo entrevistado divertido que apareceu no canal dela, cuja entrevista obteve cerca de 2,3 milhões de visualizações em menos de um ano. O Dr. Schaffenberg costuma tomar café da manhã por volta das 6h30 e almoçar às 12h31, não fazendo mais refeições durante o dia. Quando Chris ligou para o Dr. Schaffenberg, esperava que ele dissesse que não poderia viajar tão longe, mas ele informou que não conseguiria comparecer a Boston porque estaria dando palestras na Eslováquia, onde viaja anualmente há 10 anos. Recentemente, ele retornou de uma viagem a Madagascar, que envolveu cerca de 20 horas de voo. O Dr. Schaffenberg viaja completamente sozinho e só utiliza cadeira de rodas no aeroporto se o intervalo entre voos for muito curto, como aconteceu em sua escala em Paris. Neste ano, ele retornará a Madagascar para dar aulas, e em setembro viajará para a República Tcheca, além de estar atualmente em Guam para mais palestras. Isso mostra que o Dr. João Schaffenberg continua a viajar pelo mundo com o objetivo de educar as pessoas aos 100 anos. Ele afirma que viajar não é cansativo, o que não é surpreendente para alguém que, aos 80 anos, escalou o Half Dome em Yosemite. Recentemente, uma equipe visitou o Dr. Schaffenberg para entender mais sobre sua vida cheia de aventuras, e novos conteúdos sobre isso serão apresentados em seu canal. Para comemorar seu 100º aniversário, ele dirigiu por mais de 3 horas para celebrar com sua família e frequentemente faz viagens longas para dar palestras, tudo isso sem o uso de GPS. Como ele não pôde comparecer pessoalmente ao TEDx, a equipe decidiu filmá-lo dando sua palestra de 15 minutos, que será exibida no evento e também estará disponível em seu canal. O Dr. Schaffenberg apresentou essa palestra durante um dos encontros da Chef AJ, onde todos puderam desfrutar de um almoço juntos. Ele mencionou que sempre recebe aplausos de pé, e certamente isso aconteceu novamente nesse evento. Ele não precisou nem de microfone, pois sua voz foi audível para todos. Chris e sua equipe ainda não sabem exatamente como conseguiram filmar tudo, já que enfrentaram vários problemas com câmeras e iluminação antes de seu destaque falar. Geralmente, o Dr. Schaffenberg se apresenta em pé por mais de 1 hora, mas na palestra ele se sentou para que a câmera pudesse captar sua imagem ao nível dos olhos. De alguma forma, tudo se encaixou no final, o que pode ser chamado de efeitos Schaffenberg. Como o Dr. Schaffenberg consegue se manter tão saudável e vibrante? Você está prestes a descobrir. Ele expressou sua alegria em estar presente e compartilhar algo que acabou de acontecer em sua vida, algo que nunca esperou presenciar. Agora sabemos que a principal causa de doenças e mortes em todos os países industrializados é a doença cardiovascular, a qual pode ser prevenida através de um estilo de vida adequado, sem a necessidade de medicamentos. Basta evitar 7 fatores de risco relacionados ao estilo de vida. O Dr. Schaffenberg ressalta que é um marco ter chegado a 100 anos, e que levou todo esse tempo para se chegar a essas importantes conclusões. O Dr. João Schaffenberg está iniciando seu 2º século de vida e foi vegetariano durante toda a sua existência. Ele destaca a importância de estar ciente de 7 fatores de risco essenciais para a saúde. O Dr. Schaffenberg não conseguirá estar em Boston em outubro, pois estará em uma viagem à Eslováquia, onde costuma ir anualmente. Ele também estará em Guam neste ano, e já planejou retornar a Madagascar em julho, além de passar um mês na República Tcheca e outro na Eslováquia. Apesar de viajar com frequência, ele ainda dirige um carro, um Toyota vermelho. Os primeiros 2 fatores de risco mencionados por ele são o tabaco e o álcool. Desde o relatório do cirurgião-geral de 1964, é bem conhecido que fumar é prejudicial. O Dr. Schaffenberg observa que algumas pessoas com Alzheimer parecem ter menos fumantes, já que não vivem o suficiente para desenvolver a doença. Em relação ao álcool, ele destaca que, anteriormente, era considerado seguro o consumo de até 2 bebidas por dia para homens e 1 para mulheres. No entanto, uma pesquisa ampla, realizada pelo Dr. Max Grisvel na Universidade de Washington em 195 países, concluiu que, na verdade, o consumo seguro de álcool é 0, pois qualquer quantidade aumenta o risco de morte. Outro fator de risco que ele enfatiza é a falta de atividade física. O Dr. Schaffenberg ressalta a importância de se exercitar diariamente, já que ele superou 2 irmãos que faleceram, destacando a relevância do exercício para a longevidade.
Ele compartilha uma experiência com uma colaboradora que tinha sobrepeso, explicando que, mesmo sendo obesa, se ela fizesse exercícios regularmente, viveria mais do que uma pessoa com peso normal que não se exercita. Sobre o excesso de peso, o Dr. Schaffenberg menciona que há diferentes categorias de pessoas que são afetadas, algumas têm ações baseadas em compulsões psicológicas, enquanto outras podem ter viciação física devido à produção de opiáceos no organismo. Ele também discute a questão do consumo excessivo de açúcar e de carne, ressaltando que o açúcar pode aumentar o risco de ataques cardíacos. Relata um caso de um paciente que tinha níveis elevados de colesterol e triglicerídeos devido ao consumo excessivo de sorvete, o que reforça a importância de uma dieta equilibrada. Ele critica a percepção pública sobre a redução do consumo de carne, afirmando que isso incomoda muitos, já que a cultura americana valoriza o consumo de carne. A American Heart Association, por sua vez, tem tentado incentivar uma dieta com menor consumo de gordura saturada, sugerindo a redução do consumo de carne sem nomeá-la diretamente como tal. O Dr. Schaffenberg acredita que, ao adotar um estilo de vida saudável, é possível reduzir o risco de ataques cardíacos em até 80% e o risco de diabetes em 88%, sem a necessidade de medicamentos. Ele destaca que essas afirmações são apoiadas por organizações como a Organização Mundial da Saúde e a American Heart Association. No entanto, ele observa que muitos médicos ainda prescrevem estatinas para controlar o colesterol, mesmo quando estudos mostram que 93% dos pacientes não apresentam benefícios em relação à expectativa de vida ao tomarem esses medicamentos. O desafio, segundo ele, é identificar quem realmente necessita desse tipo de tratamento. Em 2015, cientistas médicos aconselharam o governo dos Estados Unidos a afirmar que a dieta ideal é a vegetariana. É incrível notar que essa dieta pode realmente ajudar a reduzir o risco de diversas doenças. No entanto, quando essa recomendação chegou aos líderes do Departamento de Agricultura e Saúde, eles consideraram a proposta muito rigorosa e decidiram incluir carnes magras na dieta ideal, apesar de a equipe científica não apoiar essa mudança. O fato é que a dieta vegetariana deveria ser amplamente divulgada como a opção mais saudável, uma informação que todos devem conhecer. É animador saber o que devemos fazer. O próximo desafio será incentivar as pessoas a adotarem essas práticas que já conhecem. Um exemplo disso é a situação de uma paciente com sobrepeso que recebeu a recomendação de um médico para se exercitar 1 hora todos os dias. Após um mês, ela voltou um pouco mais pesada, e ao ser questionada se seguiu as orientações, admitiu que não. Os médicos, ao lidarem com muitos pacientes em situações semelhantes, desanimam de continuar a recomendar práticas que sabem que não serão seguidas. Além disso, um grupo de médicos que trabalha em conjunto, sob a liderança de um colega, enfrenta a pressão de atender um paciente a cada 10 minutos para não perder dinheiro. Esse tempo é insuficiente para oferecer orientações adequadas sobre saúde. Quando uma paciente pergunta ao doutor o que deve comer no café da manhã, ele se vê sem uma resposta adequada, lembrando-se das refeições que teve em casa, o que é um pouco absurdo. É evidente a necessidade de uma formação sólida em nutrição nas escolas de medicina. O mais encorajador é que não precisamos aguardar a orientação de um médico. Se vivermos um estilo de vida saudável, podemos evitar problemas graves, como infartos e derrames. O Dr. Schaffenberg expressa seu desejo de que todos adotem hábitos saudáveis e incentivem seus vizinhos a fazer o mesmo. Gostou do conteúdo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Você também está no caminho de ter uma vida mais longeva? Nós esperamos que sim. Deixe nos comentários a sua experiência buscando uma vida melhor.